contemplar o crucificado. Como é que pode ser isso? É quando você desenvolve pelo Evangelho, é a mesma ideia que está lá em 2 Coríntios capítulo 3. A mesma ideia. Qual é a ideia que está lá? Capítulo 3 de 2 Coríntios, versículo 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, ó, a contemplação aí, como por espelho, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Então, novamente, a Bíblia está dizendo que essa transformação que acontece de glória em glória, ela acontece pela contemplação. Essa contemplação é o que Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 5, andar no Espírito. O problema é que o andar no Espírito tornou-se, assim como a oração e como o jejum e outras coisas, tornou-se quase que um ritual. Um ritual. A pessoa para andar no Espírito, ela tem que ficar, tem até um grupo de pessoas que pregam isso, né? Tem que ficar repetindo, né? Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor. Quando você parar o momento de falar Jesus é o Senhor, você eventualmente pode estar na carne. Então você percebeu que está na carne, ó Senhor Jesus, já estou no Espírito de novo, voltei para o Espírito. É um ritual que eles têm. E o pior, para quem conhece a turma, né? Sabe que a despeito de eles falarem tanto ao Senhor Jesus, vivem na carne como qualquer outro vive. Não que eles sejam piores do que nós, mas eles são tanto quanto nós. Eles têm um detalhe lá, assim, como a igreja é local, eles dizem, se eu moro em Taguatinga, eu só posso congregar onde? Em Taguatinga. Porque se eu for para uma outra localidade, eu quebro o princípio da unidade. Se eu moro em Taguatinga, congrego em Taguatinga. Tem um detalhe, e só tem uma igreja em Taguatinga. Então eu não tenho como fugir dos irmãos de Taguatinga. Eu não tenho como mudar de igreja, porque a pessoa quando tem um problema com o irmão aqui, ele vai para outra igreja, né? Ao invés de resolver o problema, eu vou para outra igreja, que lá não vou ter problema com o Henrique. Como se resolvesse, né? O que ele fez foi dificultar. Então lá que os irmãos fazem, eles não têm outra igreja para ir, porque eles não moram na cidade, não tem como sair da cidade, a casa é própria. E não tem outra igreja em Taguatinga, aí eles param de congregar. Ficam em casa com a tromba grande, com raiva do irmão. Mas em nenhum momento eles param de falar, ó Senhor Jesus. Aí já conversei com um irmão que tinha uma profunda mágoa do outro. Irmão, mas você não congrega? Ele, pois é, aí foi contar a história toda, contando as mágoas, aí ele falava nos intervalos, ó Senhor Jesus. Né? Aí ele contava, ó Senhor Jesus. A cada trecho que ele dava aquela respirada, aí aquela mágoa se manifestava num desabafo, ó Senhor Jesus. Mas era mágoa. Aí como é que pode estar no Espírito? Mas baseado em quê? Baseado em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3, que diz, ninguém diz Senhor Jesus, se não for pelo Espírito. Ninguém diz Senhor. Então se eu falar Senhor Jesus, eu estou no Espírito. Bem, mas esse povo não somos nós. Aí chegamos aqui nós ficamos, o nosso ministério, ele nasceu na base do andar no Espírito, né? A saída é andar no Espírito, e é a saída mesmo. Paulo diz que não tem alternativa para você ter uma vida vitoriosa sobre o pecado, senão no Espírito. Ele diz, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Então pergunto, para você vencer a carne, qual é a saída? Andar no Espírito. E se eu não andar no Espírito? Aí você não tem como vencer a carne, porque a vitória está no Espírito, o Espírito humano regenerado. Pastor, agora me dá uma saída, eu quero andar no Espírito, me dá uma saída, o que eu faço? Aí você fica tentando entrar para o Espírito, né? Não deu certo, Jesus. Aí você fica tentando incorporar um negócio, sentir uma coisa, e não dá certo, não dá certo. Eu tenho 41 anos de crente, e só desse ministério eu tenho 16, do outro que eu vim, que fala, tem mais uns 4, mas não tem jeito. Não tem método. Não tem. Se alguém descobrir o método, me fala. Pastor, mas como é que a Bíblia ordena? Não, ela não ordena um método. Por isso que não tem método. Enquanto você procurar método, não tem. A questão é, nós somos um ser constituído.
O que você é a sua constituição. Você quer ver uma coisa? Posso usar o senhor como exemplo? Se eu errar, você me fala, pastor, não foi assim. Você tem 48 anos de idade, tá certo? Nosso irmão, Vladimir, 48 anos de idade. Bem, 48 é quase meio século. Já é um bom tempo. Você percebe que você sofreu muitas mudanças na sua vida, na sua conduta, no seu comportamento, ao longo desse período. Perfeito? Agora, essas mudanças ocorreram de que maneira? Você falou assim, eu não posso ser assim, eu tenho que ser assim. Então, vou desenvolver um método para poder ser assim. Foi assim? Como é que aconteceu? Aconteceu na medida que você foi se envolvendo com os seus estudos, e os estudos foram gerando outras maneiras de pensar, outra maneira de contemplar o mundo. Você foi sofrendo mudanças na sua mente, consequentemente no coração, que agora se manifesta no viver. Eu estou enganado? Tanto é que você é o seguinte, você é aquela vidinha mesma de sempre. Começa a estudar para você ver, começa a ler. Você vai sofrendo mudanças, vai mudando o foco, vai mudando a visão, você vai sendo transformado. Paulo, ele fala o seguinte em Romanos capítulo 12. Ele fala assim, olha, não vos conformeis a esse século. Então ele está dizendo claramente para você que você será como esse século, na medida em que você vai sendo o quê? Conformado. Você vai gerando uma identidade com esse século, na medida em que a sua mente vai se moldando ao pensar e a mesma ideia e a ideologia desse século. De maneira que quando você se expõe, pare de congregar, darei um exemplo, pare de congregar e agora começa a se expor. Se dê a Fazenda, se dê a Big Brother, se dê ao que você quiser na internet, e se dê aos amigos que não buscam a Deus, e vai se dando para qualquer coisa, e isola a sua Bíblia, isola irmão, isola tudo, e começa a se envolver com a vida meramente secular, sem Deus, como Caim. Vai para uma terra distante viver sem Deus. Você vai ver que você vai sofrer um pouco no início, e você pouco a pouco vai perdendo os seus referenciais e você vai se moldando de tal forma que daqui a pouco você estará exatamente como Ló. Ló, ele foi se afastando de Abraão e foi indo para aquelas campinas verdejantes, até que quando estava por ocasião da destruição de Sodoma e Gomorra, sabe onde é que Ló estava? Estava sentado na porta da cidade como um cidadão comum de Sodoma. Sentado, totalmente despreocupado, tranquilo. Lógico, Pedro vai dizer que Ló atormentava sua alma quando via aquela situação. Só que era um atormentado sentado na porta da cidade. Depois de almoçar, ia palitar o dente, observando, tranquilo. Observa como que a pessoa vai se conformando. Agora, na medida em que você começa a contemplar o Evangelho, pode começar a contemplar o Evangelho, contemple a Cristo, ou seja, começa a considerar que a morte de Cristo foi uma morte redentora para exterminar o velho homem, instaurar uma nova humanidade. Começa a se expor à palavra, começa a se envolver na comunhão com os santos e com a igreja, e permita que a palavra de Deus, uma vez ministrada, encontre um lugar no seu coração. Comece a meditar constantemente. Paulo nos ensina dizendo, tudo que é santo, é perfeito, é puro, e ocupe o vosso pensamento. Ele diz, olhai para as coisas lá do alto, pensai nas coisas lá do alto. Ele diz, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Na medida que você vai formando uma consciência. E agora, como você ainda é da terra, você vai observar que você tem uma consciência do mundo e tem uma consciência das coisas de Deus. Tem ou não tem? Então você agora tendo essas duas consciências, a ideia é que cada vez mais a sua concepção e visão de mundo vai diminuindo e a consciência de Deus vai aumentando. Essa é a ideia, para que você vai sendo transformado pela renovação do seu entendimento. Enquanto você estiver olhando para uma situação e você ainda não sente, não percebe, porque a mentalidade do mundo, a ideia do mundo, a formação do mundo, ela é egoísta.
Então você está satisfeito com tudo que é egoísmo, tudo que é mal, tudo que é perverso. Mas você vai observar que na medida que você desenvolve uma consciência acerca de Deus, quando você deixar aquele Deusinho lá, daquele planetinha distante, com um raio na mão, lembra dele? E você começar a ver Deus na sua imanência em cada ser, em cada homem, em cada mulher, em cada criança, em cada jovem, em cada adolescente. Quando você olhar para uma formiga e você vê que a vida de Deus passa por ela, porque Deus está imanente em todas as coisas. O universo seria um nada se Deus não estivesse envolvendo e passando por ele. E você começar a conhecer a Deus na sua essência, na sua verdade. Essa visão acerca de Deus, que será constituída mediante a palavra pregada, porque a palavra de Deus é vida, e ela vai gerando vida, e ela vai transformando. A palavra de Deus regenera, ela santifica, ela transforma, ela edifica, e é essa palavra. Por isso que a igreja tem esse papel de se reunir para estar exposta constantemente à palavra. Quando eu venho aqui pregar para os irmãos, antes de os irmãos serem afetados pela palavra, eu tive que passar por ela para trazer para cá. Então, é isso que eu quero que os irmãos entendam, essa contemplação. Contemplem, contemplem. E comece, pelo menos, a confessar. Se você não dá conta, ao invés de você ficar criando defesas constantes, você tem um problema com alguém. Ocorreu uma situação. Você fala, não, poxa, mas eu tenho razão. Não, tudo bem, você tem razão. Você concorda que a sua razão é caída? Porque a razão divina é quando alguém te fere a face direita e você permite que ela fere a face esquerda. Então, isso é a consciência do Evangelho. Essa verdade do Evangelho tem que ser consciência em você. Mas talvez não seja ainda. Mas pelo menos começa a dizer, Senhor, essa minha razão é caída. Me ajuda. Me ajuda. Me ajuda a eu temer isso, e a eu rejeitar isso, a repugnar isso, e não desejar por isso. Eu quero ser um sacrifício vivo, santo ao Senhor, que é o culto racional. O único culto que Deus recebe é aquele que está na base de uma entrega. Porque todo problema nosso é essa natureza perversa de Satanás que nos exalta, é o ego. O meu problema é o ego, nada mais além disso. É lógico que nos levaram para distante disso. Lembra que falou assim, olha, é pecado dizer essa palavra. Lembra? Sim ou não? Sim ou não? Até as próprias palavras que não são tidas por palavrão, o próprio nome das partes do corpo é palavrão. Vai uma criança falar um nome da parte do corpo. Menino, presta atenção, menino. É assim ou não é? Não, é ou não é? Aí a criança vai pensando, poxa, palavrão é falar mão, é falar pé, é falar cabeça. Pecado é você fazer isso, aquilo, outro, e vai deixando guardadinho, crescendo, bem alimentado, forte, robusto, o ego. Ninguém viu ainda que o pecado é o ego. Ninguém viu. De modo que as próprias igrejas alimentam o ego de uma maneira, cuidam do ego, alimentam e faz com que o ego cresça e prospere em nome do Evangelho. E a ideia é fazer morrer. Só que nós temos que constituir a nossa razão. Ter uma nova consciência. Andar no Espírito é andar por esta consciência. Na medida em que ela vai sendo formada. Porque essa consciência da verdade libera a vida de Cristo que está em nós para fluir em nós e por meio de nós no dia a dia.